Olá, eu sou Maiara Pimentel e vou falar um pouquinho para vocês o que é Ikigai. Essa palavra ficou conhecida por causa de uma ilha, né, e seus moradores. A ilha ela conta com histórias de longevidade desses cidadãos e essa região ela se chama Okinawa, que na verdade é um grupo ali, um arquipélago de ilhas no sul do Japão. Essa região concentra o maior índice de centenários do mundo. E o responsável por isso acreditam-se que seja o viver de Ikigai. Mas, na verdade, o que significa esse termo? Eu acredito que vocês devem escutar bastante, mas nem saber o que é ou não entender o porquê que ele tem a ver com mentorias de autoconhecimento. O Ikigai ele é uma palavra japonesa com diversos significados, já que essa língua ela não define palavras, né? Ela não tem tradução direta, mas ela tem entendimentos das expressões. E um dos significados seria razão de ser ou razão de viver, ou até mesmo a gente poderia adaptar, como é popular no Brasil, propósito de vida. As características que envolvem as histórias dos cidadãos lá em Okinawa, né, em toda a região, são muito interessantes assim, por conta do sentido em relação ao bem-estar humano. E existem alguns exemplos dessas características, né, tanto físicos como sociais. Uma coisa que eu acho interessante é que eles têm baixíssimo histórico de doenças crônicas, como câncer, diabetes, patologias cardíacas. Eu acho isso muito interessante, né? O estresse também. A vitalidade deles é invejável nos idosos como um todo e seria praticamente impensável para nós brasileiros diante de como a gente olha nosso idoso. Então, não tem como a gente pensar, já que eles vivem até seus 120, 130 anos. Eles têm um baixo nível de radicais livres no sangue, por conta da cultura que eles têm do chá, e também eles jamais enchem o estômago mais de 80%. Eles têm todo esse cuidado com a alimentação. A menopausa nas mulheres, elas são tão suaves e mantêm esses hormônios nelas sexuais até uma idade mais avançada. Isso é outra coisa interessante também para nós mulheres. E algo que também me marcou muito nos estudos desse conceito é um chamado Moai, que é uma atitude social, que é bem interessante e está ligado a laços fortes que eles fazem de um grupo, provavelmente em bairros, acredito, de amigos próximos e informal, com interesses que ele tem em comuns. Então são vários Moais, né? E eles se ajudam. E, inclusive, para muitos desses que participam do Moai, desses serviços comunitários, eles se convertem até como um de seus Ikigais. Muitos pesquisadores amam estudar e estudam há bastante tempo esse comportamento de vida em toda essa região azul. Ou até mesmo poderiam dizer que eles estão estudando a arte de viver, né? Todos nós que buscamos compreender o máximo de bem-estar e de uma longevidade extraordinárias, estamos juntos com esses pesquisadores também. E tudo isso existe nessa filosofia. E são dessas pesquisas que acabou surgindo o diagrama Ikigai, que são os 4 círculos que têm uma interseção maior entre eles. E também ficou muito mais conhecido depois que um coaching chamado Mark Hyun-min começou a trabalhar autoconhecimento com ele. O diagrama ele nos leva a refletir e a construir insights de uma filosofia de autoconhecimento. E praticamente também de uma reflexão de modo de vida, de como a gente vive no dia a dia. E isso pode transformar nossa qualidade de vida e também o do mundo, incrível que pareça, a partir do momento em que a gente se conhece e se relaciona. A base para desenvolver e começar essa filosofia é primeiramente valorizar o momento, o agora, o hoje. Isso é essencial. Os okinawanos não pensam na velhice, nem sequer em se aposentar, até porque não existe esse termo por lá e nem política pública para isso. E nem mesmo pensam na estabilidade futura, né? Eles têm bastante interessante que viver do propósito, eles não pensam em parar. E isso é que eu acho que é mais maluco para a gente e mais desafiador para a gente que é ocidental e está aí no Brasil. Pois em nenhum momento da história a gente foi influenciado para isso, né? Para poder a gente viver o momento, viver esse estado de ser, né? Na verdade, a gente é sempre influenciado dentro de uma cultura ocidental do prazer, que são através das coisas, das viagens, dos presentes, das comidas, tudo está sempre relacionado a isso. Mas nunca está incentivado dentro da relação, da contemplação, do ócio. Veja que há uma diferença. Então, 100% desses pesquisadores, eles afirmam
que essa atitude Ikigai diante da vida é que faz buscarmos um sentido mais profundo, onde a gente no Ocidente poderia entender como também sendo um jeito da gente sair do modo automático da vida. Para despertar essa arte de viver, ela normalmente é realizada através de reflexões nas 4 dimensões básicas que moldam o nosso Ikigai. São elas: a sua paixão, a sua vocação, a sua profissão e a sua missão de vida. Mas leia a profissão como uma forma pública de você colocar seus talentos e jamais como caixinhas e cargos como nós temos aí no Brasil. Você já tentou refletir sobre essas dimensões em sua vida? É para isso que eu estou aqui, para te convidar para a mentoria online e em grupo do Ikigai Transformar, onde eu vou te levar a mergulhar nessas 4 dimensões com diversas dinâmicas, ferramentas e práticas meditativas para você aprender a aplicar sempre que quiser esse diagrama em você mesmo, com uma prática bem profunda de autoconhecimento que você merece e que vai te levar ao teu propósito de vida. Topa? Então, vamos despertar essas áreas adormecidas e ainda vai ter uma aula bônus, que são 30 minutos para você aprender como analisar esse diagrama. Porque não adianta simplesmente você praticar e construir esse seu diagrama, mas sim colocar em prática, não é mesmo? Essa mentoria ela foi criada por mim com imenso prazer e adaptada para o digital após mais de 100 aplicações presenciais e mais de 10 aplicações digitais. Se você tem interesse, entra aqui nesse site transformareis.com e se inscreve na mentoria. Ela vai acontecer já agora, no próximo dia 30 e 31 de agosto e no dia 1 de setembro, sempre à noite às 20 horas. Já a aula bônus que eu falei aqui será no dia 4, para dar esse time de você praticar e refletir bastante nas dimensões. E será às 8h30 da noite, todos os horários do Brasil.